Você ouve agora na Baruch FM, Conversar é Preciso. O universo da resolução de conflitos pela mediação privada. Apresentação Lígia Fortes e Cíntia Lanzoni. Boa noite, pessoal. Esse 28 de agosto. A Cíntia, hoje, ela está com um ataque de entrevistite e está me entrevistando aqui, pessoal, com o microfone. É que, assim, criança, vocês sabem como é que é, né? Começa a tirar as coisas do lugar, pegar, e agora está aqui brincando. Ela está chorando de rir dela mesma. Isso é muito importante que se diga. Então, pessoal, boa noite. Hoje são 28 de agosto de 2018. Uma noite muito gostosa, que não está calor nem frio. Um dia lindo que foi, azul e ensolarado. Foi muito bom. E nós estamos aqui na baruchfm.com com o Conversar é Preciso. Aquele programa, não é, Cíntia Lanzoni? Uhum. E eu, Lígia Fortes, que traz para vocês a mediação privada, aquele jeito de resolver conflitos fora do poder judiciário, através do consenso, do diálogo, que sempre vale a pena, não é, Cíntia? É isso aí, Lígia. Boa noite aos ouvintes. Mas tá sério agora, pessoal. Não, gente, é porque eu tava brincando com a Lígia antes de começar o programa, que a Lígia estava ligada 220, ela não conseguia ficar sentada na cadeira. Eu falei, você quer fazer o programa de pé, bebê? A gente fica de pé, não tem problema nenhum. A gente tira o microfone e faz... Aí ela tirou o microfone e queria que eu ficasse em pé. Exatamente, mas estamos aqui agora, recebê-los, né, com pompas e honras. e honras. Mas agora eu estou mais calma, parei de rir, né? E vamos lá, vamos trabalhar, né? Trabalhar. Que a vida tá ganha e as contas estão pagas, Então, né? vaga, Não sei de nós quem, estamos né? aqui. Nossa, que não é. Mas estamos aqui pela Rádio Baruch FM. Eu tenho que lembrá-los que todas as terças-feiras, 19 horas, estamos ao vivo, tá? Com reprise às sextas, às 17 e segundas, às 19. Nós temos nosso WhatsApp, né? Que é da Sucedere Mediação, que no Insta é Sucedere, gente, com 2 Cs, tá? Sucedere é com 2 Cs. Sucedere Mediacão, né? No Insta e no Fake Truque, tá bom? Esperamos vocês lá. Caso vocês não nos achem, entra na Rádio Baruch FM no Fake Truque ou no Insta e a gente tá por ali. É só fuçar, ver a programação da rádio, fuçar ali que vocês nos encontram. E tem também o nosso WhatsApp, que é o 11, que estamos em São Paulo, capital, 99145-5259. É isso aí, 58, desculpa, errei o final. 11-99-145-5258. Mil desculpas, eu errei o final. E é isso aí, aqui pela baruchfm.com. O que nós vamos falar hoje, Li? Hoje nós vamos continuar falando da mediação empresarial. O que é mesmo, pessoal, essa mediação empresarial? O que é a mediação? Na verdade, a mediação é a resolução de conflitos ou a busca disso através do consenso, do diálogo. Li, ontem eu voltei a estudar, né? Muito bem. Pra variar, Cíntia. né? Tá em que ano? Não. Não. É do terceiro grau? Tô no terceiro grau, colegial do terceiro Direito grau. de Família. E a professora estava falando justamente, lógico, é meu campo, né? Eu sou especialista em Direito de Família. E a professora estava falando sobre advocacia colaborativa e a mediação, como resolução de conflitos, né? Que quando chegam num escritório, no caso do Direito de Família, que é o meu, né, minha seara, que antigamente ela dava primeiro o contrato de honorários e já a procuração. Hoje é uma senhora, né, com mais... A Giselda. Exatamente, maravilhosa. Agora, a primeira coisa que ela disse que faz é, vamos sentar e conversar. E em muitos casos, ela não faz o divórcio, porque vai para mediação, e não era um caso de um divórcio, era um caso só de acertar uns ponteiros ali, do convívio de 10 anos, de 20 anos, né? Então, ela falou, às vezes o seu cliente, na área de família, não precisa daquilo que ele veio buscar, que é, por exemplo, um divórcio. É outra coisa. Ele precisa de uma mediação com os profissionais capacitados, né? Sempre junto com o seu advogado, assistido pelo seu advogado, né? Mas com um psicólogo, como a gente já disse aqui, né? Se tiver algum
É uma equipe multidisciplinar, com o especialista da área, exatamente, para o qual ele está ali designado, entendeu? Mas sempre dois acompanhado, ou três, né, pessoal? Desculpa. Exatamente, mas sempre acompanhada, você percebe, ela tá muito pilhada, hoje tá muito engraçado. Mas sempre acompanhada pelo seu advogado, né, que isso é importante a gente falar aqui, né, e que mudou a advocacia. Ela falou, gente, advogados modernos, desculpa, não vai rolar, esse negócio chegou, você já dá uma procuração e contrato de honorários, mas porque as partes não vão se sustentar no litígio, porque, por exemplo, na minha área, um divórcio litigioso é muito rock and roll, é muito pedreira, você tem que querer... Muito pesado, né? Muito pesado. Ânimos, sei lá, brigantes, né? Para você ir até o fim. Quando você está na mediação, quando você traz o seu cliente para a mediação e você sente e a poeira baixa, aí você traz essa equipe multidisciplinar e as pessoas começam a conversar, que é aqui sempre a nossa pauta, independente de que área do direito seja, em que área a mediação está atuando, mas que os seus clientes sentem e comecem a conversar. Ela falou, a maioria dos casos não sai o divórcio, sai um novo contrato de convívio, de convivência, né, de respeito mútuo. E ela está fazendo isso sobre o que nós falamos aqui há um ano. E o diálogo sempre vale a pena, né? Em qualquer situação, assim, que você perceba que vai acontecer um confronto, uma controvérsia, um conflito, seja de que magnitude for, se você se puder evitar, é muito melhor. Não é, viu, pessoal, também é bom que se esclareça isso. É assim, eu ia falar a palavra evitar, vocês perceberam que eu evitei. Eu evitei por quê? Porque, assim, o conflito, não necessariamente, ele é evitável, e ele é negativo. Por vezes, o conflito, a discórdia, ela é necessária e acontece. O que é que tem que ocorrer? Quando você entra num conflito é uma coisa, e depois como você sai do conflito, né? Pode ser uma questão muito doméstica, simples, ou uma coisa complicada. As pessoas têm que atentar para isso, porque se aprende muito com o conflito. Não esses conflitos que se tornam eternos. Esse não, esse é um conflito tóxico, mas a discussão, a troca de ideias, o discordar é sinal de inteligência, não é um sinal de que você está brigando, é só você. A pessoa estar imbuída, eu estou falando você porque eu estou falando com todos vocês que nos ouvem, dá vontade de abraçar cada um, esse programa é construído para vocês, não é? Então, a maneira como você entra na discussão é que pesa, né? Olha, eu penso assim, não é bem assim que eu enxergo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Isso é que é o diálogo e a troca de ideias. Não é no assim, direito empresarial, aqui nós estávamos falando, antes de começar o programa, a gente faz uma conversa, né? E eu estava falando de um outro tema com a Ali, de mudanças aqui no programa, e a Ali virou para mim e falou assim, as pessoas são empresárias no Brasil e não têm a consciência. Não percebe. Elas não percebem, né? Porque a gente estava falando sobre a área da Lígia, né? Então, eu acho que é isso também que a mediação empresarial traz para o pequeno, mais para o pequeno, porque o médio já tem creio eu, uma ciência... O pequeno e micro empresário, exatamente. Né? Ele não consegue perceber o valor dele. O que ele é realmente. Ele fala, o que a senhora faz? Eu vendo bolo. Eu faço bolo em casa e vendo. É uma empresária. Exatamente. É um empresário, se for um homem. Né? É isso. Que a gente estava falando dentro da sua... Então, eu acho que quando você vem para a mediação empresarial, as pessoas te procuram para a mediação empresarial, muitas vezes eu acho que até essa ciência eles não têm. Né? Não tem. Porque eles são empresários. Sim. Até o pipoqueiro, pessoal. O cara que vende cachorro-quente, o cara que tem aquele truck. É truck que fala? Food truck. Food truck. Ele vende, é um empresário, é óbvio que é um empresário, né? A pessoa que fica ali e compra ali no atacado, chocolates, tal, enche uma cesta, monta uma banquinha ali enquanto o rapa não vem, né? E vende, é um empresário, porque ele tem que saber comprar, em primeiro lugar, ele tem que saber fazer preço, tem que olhar a concorrência, olha que complicado que é, não é tão simples assim, e tem que conseguir vender aquilo que ele comprou, o estoque, né, que hoje em dia é baixo, tem que ser muito baixo para não levar prejuízo, por exemplo. Então E a mediação empresarial atende também a essa atende a todo mundo, o médio, o grande empresário também, as grandes empresas... o que elas estão fazendo? Elas montam dentro das empresas, com o auxílio
de uma Câmara de Mediação para treinar os funcionários, para que façam mediação lá dentro. Então, eles têm aqueles que têm mais, vamos dizer, que têm mais jeito, que estão mais preparados para aquilo. Isso é muito feito dentro da iniciativa privada e também não só dentro das empresas comerciais, industriais, dentro das escolas. Isso está sendo muito usado, a mediação escolar, que é uma mediação muito especial, né, Cíntia, que lida com a vida de jovens, né, crianças, bebês, crianças e jovens, adolescentes. Então, tem muito conflito de todas as naturezas, até na iniciativa privada, escolas privadas do não pagamento, e até assim o bullying, né? O bullying, que é uma coisa muito séria, que leva até a suicídios, até terríveis tragédias, até o respeito ao professor, e o professor pelo aluno, enfim, a mediação nas escolas é muito rica também, é um universo muito interessante. E as escolas são empresas também, né? As escolas são empresas. A gente esquece de pensar, né? A gente não lembra. Empresas, né? E exatamente, empresas? A gente não se lembra que a escola, tudo bem, tem uma função social, mas é uma empresa, né? E dentro dos hospitais também, a gente, no dia a dia, não se pensa nisso, não é, Afrânio? O Afrânio está lá, assim, maravilhado com nós duas aqui, com a nossa fala, mas não é, Afrânio? Os conflitos, eles são das mais díspares naturezas, gente, é muita variação. Onde a gente acha que não tem, tem. Dentro dos hospitais tem muito conflito também. Muito conflito. Que também é uma empresa, né? Que empresas, né? Bigs empresas, tem né? cursos de administração voltada à administração hospitalar. Hospitalar. Né? Gente, é uma loucura. Quando eu vi aquilo, eu falei, Jesus! Eu falei, administração hospitalar, quer dizer, você faz uma faculdade, você fica especialista em um tipo de administração. E tem a mediação ligada, voltada a toda a área médica também, né? Cíntia, e aos hospitais, né, para os hospitais. Enfim, então quando nós falamos e fizemos dois adendos, dois laboratórios aqui de simulações, pessoal, eu tenho um problema com essa palavra, eu não sei porquê, na hora que eu vou falar eu me esqueço. Escreve. Sim, eu já escrevi da outra vez, só que eu não sabia que eu ia falar, meu pensamento foi mais rápido do que, eu não sabia, nós estamos falando aqui. Então, nós fizemos duas simulações muito breves, muito singelas para vocês aqui, e repito, nós estamos nos preparando para apresentar uma sessão ou sessões de mediação aqui, pela Baruch FM, para que vocês tenham uma ideia ainda melhor disso, mas essas duas simulações que nós fizemos, deu bem para sentir, né? É claro que nós trouxemos casos muito singelos, muito simples. Deixa eu fazer né? um adendo. Deixa, sim, é claro. Larissa, minha amiga, Larissa Carvalho, que foi no Facebook e ficou brava comigo, foi muito bom. Ela é minha amiga. É aquela que eu falei com ela? Exatamente. Eu falei com a amiga dela. Porque eu não... ela falou assim, eu só acho que ela não devia ter vendido as cotas dela. Aí eu falei, Larissa, eu entendi, pode deixar que da próxima vez eu não vendo minhas cotas. É porque, assim, o natural seria ali haver uma discussão muito maior, mas o tempo aqui, nós estávamos premidas pelo tempo. Nós vamos bolar aqui, quando formos fazer uma sessão, né, Cíntia, e cronometrar, né? Porque daí a gente... cronometrar, porque não podemos fazer uma sessão de 1h30, porque ninguém aguenta. Não, e o Afrânio fica levantando plaquinha. Ninguém aguenta, e o Afrânio, vocês não sabem o que ele faz aqui, tá, pessoal? Ele fica levantando plaquinha. Não, vocês não sabem o que a gente passa aqui com o Afrânio, sabe? Porque eu vou contar, viu? Ele fica levantando a plaquinha dos minutos. Dos fica minutos, fazendo assim pra gente. É uma coisa. E então... dentro dessa perspectiva empresarial, vamos dizer assim, a mediação ela é muito útil, né, aos empresários, tanto os da área comercial quanto os da área industrial também, que usam muito. E uma coisa que não se fala tanto, porque os conflitos surgem entre empresas, né? Entre empresas, mais variados casos também, né? Por uma questão... Fala, Cíntia. Posso fazer uma pergunta de uma coisa técnica? Há uma diferença entre indústria e empresa?
Não, empresa, ela pode ser uma empresa comercial ou industrial, né? Ah, entendi. Tá bom? Tá Tá? bom. Só para... Empresa genericamente considerando. Agora, nem vamos entrar na questão de definir juridicamente empresa, o empresário, né? Não, porque aí nós vamos pirar até aqui. eu vou embora. Mas o que eu estava falando mesmo, Tava Cíntia? falando aqui. Então, já sei. Não estava falando aqui, estava falando aqui. Tá. Adoro! Vou acabar com a Cíntia aqui hoje, gente. Ela tá Não demais, tem condições, viu? Então, não, o que eu estava dizendo é assim, que sempre se fala na mediação entre empresas, né? Empresa comercial, industrial, pelas mais variadas causas. Causas que causam o conflito, né? E se esquece de falar nos conflitos entre empresa e o consumidor, que também é uma outra especialidade que a gente faz muito bem, obrigada, né? Essa coisa do consumidor com a empresa, porque hoje tem muito conflito entre consumidor e empresa. E para parar no judiciário, normalmente é porque a empresa ela não deu atenção àquele consumidor, né, pelo saque. Porque o consumidor, normalmente, ele procura ligar e falar, me dá aí uma cesta de produtos de vocês e tudo bem, e corrijam o problema, né? Fui comprar um negócio, uma azeitona lá com uma pedra dentro do vidro, né, Cíntia? Eu trabalhei com serviço de atendimento ao consumidor, no saque. Ai, credo. Porque a minha primeira faculdade foi marketing. E eu trabalhei como o jordalhão do extrato de tomate. Não como o jordalhão, mas no serviço de atendimento ao consumidor. Tá esclarecido, pessoal. Por favor. Eu já estava aqui animada. Não era jordalhão. Só no carnaval eu saí de jordalhão. Mas eu atendia só o extrato de tomate. No alô, né? E é isso mesmo que você está dizendo. Quando eu tinha uma paciência de Jó, então eles me ligavam, reclamavam que tinha chamava fungo filamentoso dentro do molho de tomate. E aí eu conversava, mandava livro de receita, nós retirávamos o produto, levávamos uma cesta. Acabou. Gente, eles ligavam no serviço de atendimento ao consumidor. Eu quero falar com a Cíntia, ela tá aí? Mandavam receita para mim, por quê? Porque eu era, de fato, o extrato de tomate para eles. Né? Eles não viam, a época era a Gessi Lever, eles não viam a empresa de alimentos, Vandenberg Alimentos, atrás de mim. Não. Né? O jordalhão me tratou bem, o extrato de tomate me tratou bem, e chama Cíntia, beleza, ótimo. Resolvi ali. Mas hoje em dia a gente não tem mais isso. É muito, muito difícil. Eu tive muita experiência com ações de consumidores contra a empresa, né? Eu trabalhei muito como advogada para a empresa de alimentos. E as empresas de alimentos, elas sofrem até uma certa sacanagem se o empregado tá, porque tem que ter a esteira ali que vai conferir, né? E naquela coisa de conferir, porque tem muitas empresas, eu trabalhava muito para empresas importadoras de alimentos, de azeitonas, uva passa, o próprio óleo de oliva. Se vocês quiserem fazer alguma consulta sobre esses produtos, eu sei muito bem o que vocês têm que comprar, o que vocês não podem comprar, tá? E o que elas fazem? Elas compram e invasam esses produtos. Então, elas têm e são consideradas indústrias, tá, pessoal? O envasamento, compra as bombonas, que vem cheio, por exemplo, de azeitonas, né? E aquilo vai para a produção. O que é a produção? Tem que desinstalar tudo aquilo, tirar o produto de dentro daquilo, sem causar contaminação nenhuma, é uma coisa bem complicada. Aí depois tem que envarar nos vidros e colocar a marca da indústria brasileira, certo? Isso todas as indústrias de alimentos têm. A maioria importa alimentos, né? Principalmente a azeitona, por exemplo, o óleo de oliva, nossa, se importa muito no Brasil. Então, o que acontecia? Eu fui uma vez numa audiência em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O que tinha acontecido? Olha só o que se moveu dentro da empresa, né? O consumidor comprou uma lata de azeitona, um vidro de azeitona, e dentro tinha o quê? Tinha uma pedra. Eu poderia transportar isso para uma barata, para um inseto. Isso acontecia. E você via que era barata é sacanagem, hein? Normalmente é sacanagem, mas não dá para você provar. A empresa é a responsável por aquele produto, né? Então, o que aconteceu? Aí você desloca. O gerente de produção, que é um engenheiro de alimentos, me deslocava, porque ele ia como o técnico, um preposto, e eu, e o advogado. Técnica jurídica.
Então, é uma coisa assim ridícula. Por quê? Porque a empresa na época não fez esse trabalho que a Cíntia fez. Eles não tinham contratado a Cíntia, Tá? entendeu? Porque eu tava lá como jordalhão. Então, sempre subestima o consumidor, não respeita o consumidor. Exatamente. Então, o que você tem que fazer na hora? Na hora. Não, a senhora pode mandar alguém lá, já leva o produto, já leva outros produtos, pede desculpas. A pessoa, ela quer ouvir desculpas, sabe? É isso. Então, fomos lá e o que aconteceu? Perdemos a ação. Lógico, foi para a perícia, realmente estava ali com o objeto, e perdemos. Não teve jeito. É porque você vai falar o quê? Não Tem teve uma prova, como ganhar. você vai falar... Eu só consegui baixar a indenização, né? Porque aí pede perdas e danos, né? Morais, materiais, essenciais, sabe? Tudo pede. E aí, o que eu consegui foi baixar. Né? O valor da baixar indenização. O valor da indenização. Mas isso que eu estou contando para vocês se repetiu uma centena de vezes. Então, centena de vezes, pessoal. A mediação que eu faço dentro, que nós fazemos, né, dentro do Tribunal de Justiça, a maioria das vezes eu já vi ação de consumidor contra uma empresa de telefonia móvel. E telefonia, então, né? Que era só para pedir desculpas. Era. O cara foi lá. Você contou esse caso para mim. Qual é o pedido da demanda? O que a senhora pediu na inicial? Eu vim até aqui para ele me pedir desculpas. Eu falei, o quê? Oi? Quer dizer, ela moveu a máquina do judiciário, ela foi até... Ela contratou um advogado, a empresa contratou um advogado. É isso mesmo que a Alice estava falando. Sentamos, eu estava lá como mediadora, né? Ressaltando que é um trabalho voluntário. Do Tribunal de Justiça, que não pagam os mediadores. Exatamente. Eu também sou, a Cíntia e assim lá, tantos outros. Né? E ela, não, meu pedido é que a empresa me peça desculpas. Eu falei, tem algum valor em pecúnia? Ela, não. Então, quer dizer, se a empresa tivesse feito esse trabalho, né, dentro da capacitar as pessoas dentro da sua empresa, para ouvir o cliente, para entender o que... É simples assim, pessoal. Hoje eu acho que isso melhorou um pouco, mas ainda é muito ruim na prestação de serviços, né? Que são públicos, que são delegados pelo Estado, né? A telefonia, a água, luz. O serviço de transporte, por exemplo, né? Que o cidadão não tem condição nem de ajuizar a ação, né? Esse que é o pior. Ele paga e não consegue ajuizar uma ação para, assim, não, é coletivo, né? É uma coisa muito coletiva e dispersa também. Então, ele paga uma passagem cara e tem um serviço ridículo, absurdo, inclusive correndo o risco de vida, né? Em todo tipo de transporte no Brasil. No Brasil. E daí não se fala nisso, né? Não se fala dessa prestação de serviço. A minha primeira faculdade foi marketing, né? E não se fala nessa prestação de serviço que é necessária e que é feita por um profissional, lógico, a parte jurídica, o advogado vai ajudar. Mas existe a possibilidade de uma capacitação de mediadores dentro da empresa, para que não saia dali, né, essa pessoal? encrenca termine ali. Né? Porque é uma encrenca. Quer dizer, eu comprei um produto, eu comprei uma azeitona, eu provavelmente já tinha, mesmo com a barata, eu ia até chegar a barata, eu já tinha ter comido um negócio de azeitona, né? Porque eu nem ia ver a barata. Aí a hora que eu chegasse na barata, além de tudo, eu ia falar, meu Deus, eu comi o negócio inteiro e tinha uma barata lá. Aí eu ia ligar pra empresa e ia falar, gente, é uma barata no meu pote de azeitona. Ah, problema é da senhora, né? Aí você move uma ação mesmo. Né? E é incrível, porque isso no Brasil inteiro, né? Eu viajei o Brasil inteiro por conta disso, também, né? Gente, não tem sentido isso. Você pode resolver de uma outra maneira isso. Mas você não conhecia a mediação nessa época? Conhecia? Não, mas eu tentava, viu? Você tentava fazer. Eu tentava, mas não... Porque assim, você depende de uma estrutura também, né? Da empresa, né? Que se propõe a fazer. É a cultura empresarial. Você tem que ter isso daí. Tem que ir para o saque tem que procurar a pessoa, né? Eu consegui quebrar alguns e consegui ganhar. Agora eu não me sinto nem gloriosa, porque eu ganhei a maioria das ações, 90% das ações eu ganhei, porque no país não se respeita o consumidor. E eu me valia disso, lógico. Eu era advogada, tentava por bem, não dava, então vamos no mal, né? Vamos no rock and roll, na cacetada mesmo, né? Mas a empresa algumas vezes foi condenada, assim, a pagar perdas e danos materiais e morais. Gente, então estamos aqui na Rádio Baruca FM com Conversar é Preciso para realmente
tentarmos mudar esse pensamento, tanto dos empresários, que é o babado da Lígia, né, quanto no meu babado do dia a dia dos relacionamentos interpessoais. Vamos conversar, né? E contrate, caso você não consiga conversar de uma forma, uma mediação, como diz a Lígia, escolar, uma mediação dentro da sua comunidade, com o seu pastor, o seu padre, o seu pai de santo, caso não, com o seu rabino, caso não te atenda, então vamos partir para uma câmara de mediação, né? Então vamos conversar sobre, antes de chutar a porta, né? Porque daí também, se você chutar a porta, bebê, aí você vai até o fim. É porque sai mais né? barato emocionalmente, Nossa, porque o processo é sempre um trauma. A gente recebe todo dia gente no escritório, todo mundo assim, gente, é um trauma, né? É um trauma. Em vários, nós já falamos muitas vezes aqui, o processo, ele desgasta. Se você tem que se defender, está sendo acusado, ou se você está acusando e o outro tem que se defender, é muito desgastante, porque as duas partes acham que tem razão. E eu acho que no direito empresarial, Li, se você está brigando com uma empresa muito grande, você sempre vai ter a sensação que você não está sendo ouvido. Sim. Né? Porque você chega numa audiência, eu já fui em audiências que chegavam advogados, gente, eles pareciam uns cavalos árabes. Assim, né? aquele terno Armani, para começar. Terno Armani, todo mundo aqueles assim. homens Gumex no cabelo. Gumex no cabelo. Mulher com aquele salto, você fala, Jesus, mulher, você consegue ficar... E às vezes o conteúdo não é tão bom assim. Não, mas só vamos nos iludir. Né, esse cavalo de Troia que chega, você tá lá, você com o seu advogado, você já se sente não atendido, né? Então, para não acontecer isso, vamos dar um passo para trás, vamos procurar mediação. Insistir nisso. Em último caso, pessoal, vá a juízo. Né? O diálogo, eu repito, é sempre melhor. É sempre possível com alguém mediando, né? Porque às vezes você sozinho não vai conseguir. Mas você fica tentando pegar o mesmo com o seu rabo, né? Fica. Agora, é interessante nesses minutos finais do programa, quanto que falta? 10 minutos. Então você tem 5, tá, bebê? Hoje eu estou... tá bom. Depois eu te entrego a palavra. Porque... Não, 10 minutos com conversa na varanda e tudo? Pessoal, vamos correr. Adorei! Meu Deus do céu. Então, o que eu estava falando para vocês? A mediação, ela é especial para o direito da empresa, os conflitos de empresa, como é também para os outros ramos, especialmente para o direito de família. Mas esses dois, empresa e família, parece que está tudo desvinculado, mas nós já falamos aqui também isso, que as empresas, a maioria são familiares, e mesmo aquelas que não são, são pessoas, né, gente? São pessoas que têm família, são pessoas que respiram dentro, os empresários, os empregados, tem toda uma responsabilidade social dentro disso. Então, isso é muito palpável e é muito gente, né? Não é uma coisa assim fria. Você tem as questões que envolvem contratos e dívidas, né, milionárias, mas tem outras que não são desse teor, que são sensíveis, como esse caso dos consumidores. Isso é uma questão sensível com o consumidor. É muito delicado você lidar com o consumidor. Então é bom que os empresários se conscientizem disso, né? Porque é muito feio e você perde cliente sim com a internet, né, Cíntia? Estando lá na avaliação. Mas porque né? hoje você compra qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Então, se eu peguei o meu carro e fui até a sua Exatamente. loja, Isso. é porque eu quero a sua loja. Você quer comprar ali. Você confia. Exatamente. Então, é bom que os empresários caiam a ficha. Então, tem essa questão sensível com os consumidores e tem também as questões sensíveis, que eu estou assim, apartando das questões de dívidas, as questões de tecnologia, de patentes, de marcas, que isso também, gente, acontece muito problema, muito conflito nessa área. São questões sensíveis, mas tem outras que são mais delicadas, porque são mais próximas do que as pessoas sentem. As ligadas aos sócios, né? A empresa familiar e também as outras que têm sócios, e que também têm famílias, e que também têm amor à empresa. Então, tudo isso é tratado de uma forma muito especial e muito garantida pela mediação. Vale muito a pena
fazer uso da mediação. Bom, agora aqui eu já estou calada, né? Muda e calada, porque nós vamos para o Conversar na varanda. Conversa na varanda, pessoal, esse luxo puro. Gente, essa música é muito mulheres ricas, né? Vamos lá. É que nem nós, né, Cíntia? E o nosso público. Ai, por favor, Todo deixa eu mundo até rico. colocar água para lá para não derrubar. Então, vamos lá. Vamos falar mais uma vez sobre um assunto polêmico. Na nossa última terça-feira do Agosto Lilás, em briga de marido e mulher se mete a colher, sim. E eu e a Lígia, a gente sempre conversou sobre essa lei, a gente sempre foi muito incomodada por essa lei, que é a Lei 12.318, de 26/8 de 2010, que é a lei da alienação parental. Eu estava fuçando hoje no Instituto Patrícia Galvão e me deparei com essa matéria. Mães afastadas dos filhos se unem para questionar a alienação parental. Pessoal, só um minutinho. Sim, explica o que é, né? Pera, calma. Agora eu vou dar um depoimento aqui. Assustada após relatos do filho machucado em partes íntimas e alertadas da terapeuta, uma mãe denuncia o pai da criança por abuso sexual e, depois de um processo judicial exaustivo, é acusada de ter problemas mentais. Perde a guarda do filho e até o direito de ver o menino, que é entregue definitivamente ao pai. Segundo a lei, a alienação parental é uma interferência na formação psicológica da criança, promovida por um dos pais ou figura de autoridade, contra o outro genitor. Essa lei, gente, essa lei da alienação parental... Quando é, sim, que eu não lembro. De 26/8 de 2010. Vamos lá, vamos ver o que dizem aqui pessoas que trabalham com alienação parental, tá? A gente não está fazendo nem um sim, nem um não a essa lei sobre alienação parental. A gente já falou aqui sobre ela, a gente já falou daquele documentário Mentira Inventada, Verdade Inventada, eu não me lembro mais. Mentira Inventada. Mil desculpas. Mentira Inventada. A gente já falou sobre essa lei aqui. Eu só quero que vocês deem uma olhada nesse coletivo, tá? Mas vamos lá, vamos primeiro começar a ter ideias, tá? A promotora Valéria Escaranzi, coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo. Que eu conheço muito, muito, muito. Eu fiz um curso de psicologia jurídica em que ela era uma das coordenadoras. É uma pessoa, é uma mulher admirável, o trabalho dela. Ela é. Está acompanhando os processos e afirma que a lei única no mundo, essa lei só tem aqui. Quer dizer, nós importamos um padrão norte-americano e inventamos uma lei, é a única do mundo. Inibe as denúncias. Abre aspas. Crianças são entregues a homens investigados por abuso sexual. E a mãe que denuncia é considerada alienadora. Há casos em que revertem a guarda antes do fim da investigação. Gente, existe um coletivo chamado Mães na Luta, tá? O site é mãesnaluta.org. E nesse coletivo, eu estava lendo antes de vir para cá, 10 crianças abusadas sexualmente, 4 são pelos pais. A gente não está fazendo apologia a nada. A gente está no Agosto Lilás e, mais uma vez, quem sofre é a mulher. Mais uma vez, quem sofre é o menor. Então, eu vou continuar o raciocínio que nós tivemos semana passada. Quem não é economicamente visto, não é economicamente, socialmente tutelado. Judicialmente, eu não vou nem falar. Então, vamos ficar de olho nessas leis e nessas questões. Todas. Advogados de família, pais, mães e pessoas que têm o poder de gestão familiar. Pense bem como faz e como age diante desse momento, tá? Da vida da criança e desse momento da sua vida particular. A alienação parental é um instituto jurídico, psicológico, muito sério e que está sendo tratado de forma muito leviana. Essas crianças, essas mães, tiveram seus filhos tirados da sua convivência e entregues ao abusador antes do final da investigação. Tem relatos dentro desse site que se chama mãesnaluta.org, de novo, mãesnaluta.org, de mães que venderam tudo para pagar advogados e não conseguiram rever os filhos,
que têm depressão, que perderam o trabalho, a vida acabou. Como é que você faz para restituir a vida dessa pessoa? Como é que você faz para trazer essa vida de volta? E essa criança que foi morar com um abusador? Como é que você faz? Como é que você faz para trazer essa criança de volta? Sem nenhum trauma, sem nenhuma questão. Então, mais uma vez, a mulher e o menor é que são, entre aspas, castigados. Então, vamos repensar a forma como a gente tem levado a nossa vida, a forma como a gente tem chutado a porta e a forma como nós todos cuidamos dos nossos filhos, dos nossos idosos e das nossas mulheres. Porque o negócio está muito rock and roll, gente. Eu estou cada vez mais assustada e cada vez mais feliz por ser mediadora e ser advogada e militar na área da família. Porque tudo que eu puder fazer para mudar, nem que seja uma situação dessa, eu farei. Porque é de um em um que a gente vai mudar o todo. Então, entrem, olhem esse coletivo das mulheres. Vigiem, pessoal. Precisa vigiar, denunciar. Denunciar, exatamente. Fica de olho, né? É. Então, é lá, o coletivo Mães na Luta. É isso aí, gente. Né, Cíntia, essa situação, ela angustia, porque ela está instalada dentro do Poder Judiciário. Uhum. Né? É preciso, a gente estava falando muito em coisas sensíveis, em coisas delicadas, e isso tem que ter uma delicadeza, um cuidado muito grande para se tratar. Não é qualquer assunto, é um negócio que precisa de uma equipe multidisciplinar, que juiz nenhum domina no mundo, tem que ter ajuda técnica, tem que ter perícia, isso acontece dentro do TJ de São Paulo e dos outros estados também, e mesmo assim nós temos decisões absurdas, que não resguardam nem o menor e nem a mãe, não resguardam. E entregam tudo para o alienador, né? Para quem está... O abusador. O abusador. E o alienador também, né? Porque a alienação parental é o que é? É uma das partes, que pode ser um avô, pode ser o pai, pode ser a mãe, ou a figura de autoridade que a criança tenha, começa a fazer intriga, a dizer que o outro diz isso, que ele diz isso, que o outro diz isso, e a desmerecer o outro. E o outro passa a ser inimigo da criança. Né? Então, é uma situação muito difícil, né, Cíntia? É uma situação trágica para a qual o judiciário tem que abrir os olhos, tem que tomar mais cuidado nas suas decisões. E eu acho que não é só o judiciário, viu, Li? Eu acho que todos nós somos responsáveis. Todos nós. Pelas nossas mulheres, pelas nossas crianças e pelos nossos idosos. Juntos e juntas, chegamos mais longe e com melhor sanidade psicológica. Sem dúvida. E social, né? Não. Então, eu acho que porque o judiciário atinge eu estou colocando o judiciário porque é a instituição nele, né? que deve resguardar as crianças. Agora, não resta dúvida que tem que haver, mais uma vez, né, uma mudança na sociedade, né, pessoal? No olhar que você tem, né, para a criança, que nem abusador também. Se você vê uma situação suspeita, uma criança pequenininha com uma pessoa que não tem nada a ver e que abraça, que tem uma atitude esquisita, não tenha medo de quebrar a cara. Você tem que tomar uma atitude. E também, deixa só para terminar minha fala, não vou mais interromper você, porque é assim, pessoal, tudo isso está ligado intrinsecamente, visceralmente, à pacificação social. É isso mesmo. Sabe? Que é o que a mediação produz, né? A mediação procura levar. Porque como nós vamos pacificar uma nação, um Estado que mata as mulheres, que coloca as crianças na mão dos seus algozes, que maltrata os seus velhinhos, como que mata os adolescentes das periferias, né? Os negros, os pobres, os pardos, as mulheres também na mesma situação. O que nós vamos fazer com tudo isso? Nós precisamos buscar a pacificação social, mas nós estamos convocando vocês para pacificar também, junto conosco. A Cíntia está recebendo uma mensagem? Não, na verdade, eu só queria, rapidinho, tá, Frânio? Eu quero falar para vocês de um Instagram que tem aqui em São Paulo, que a gente tem tido casos de estupro
no metrô, no trem, relatados aqui em São Paulo, tá? E lógico que o poder público, né? O metrô, da última mensagem, diz que aquele vídeo não diz nada. Não diz nada porque não, né? Bom, whatever. O Instagram chama Elas por Elas SP, tá? E aqui existe um momento que eles dizem assim, se você estiver andando na rua e alguém estiver te seguindo, você encontrar uma outra mulher, abraça essa mulher e diga no ouvido dela, tem alguém me seguindo, finja que você me conhece. E espalhe essa mensagem. Chama Elas por Elas SP. Juntas somos mais fortes e chegamos mais longe. Viva o Agosto Lilás. Em briga de marido e mulher se mete a colher, sim. Chega de feminicídio. Inclusive, nós escolhemos uma música hoje que representa todas as mulheres. Porque nós não andamos sós. Não. Um grande beijo. Beijo, Li. Abraço, pessoal. Beijo pra você também. Beijo, Afrânio. Eu tenho um Zumbi, besouro, o chefe dos tupis. Sou tupinambá. Eu tenho os ereis, caboclo, boiadeiro, mãos de cu.